Olá a todos, professor Celso novamente com vocês, bem-vindos aí para mais um Quarto de Sabedoria, espero que estejam todos bem. Hoje dia 3 de janeiro de 2026, tá? Caso você não seja inscrito, por favor, considere fazer a sua inscrição, eu vou ficar extremamente honrado com isso. Curta, compartilhe e comente, mas sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá? Antes de começar o nosso bate-papo, quero aqui fazer uma correção, tá bom? Teve um inscrito, né, um espectador, que ele me corrigiu, tá? Acerca ali da conquista do Havaí pelos Estados Unidos, né? Eu havia falado que era uma disputa com o Japão, mas eu errei, então estou aqui reconhecendo meu erro. Na verdade, foi interesse de latifundiários estadunidenses, então o reino do Havaí foi deposto, tá? E os fuzileiros navais dos Estados Unidos auxiliaram ali na conquista do arquipélago, se tornando então o 50º estado dos Estados Unidos, tá? A única diferença foi que eu apaguei o comentário do rapaz que me corrigiu. De novo, reconheço que errei, mas como ele foi mal educado, tá? Eu apaguei o comentário. Porque é assim, foi mal educado, apagar o comentário. Simples assim, tá? O comentário vai ser apagado. Por uma questão bem simples. O canal é meu. E eu não aceito gente mal educada. Quer me corrigir? Corrigir da forma correta que eu aceito. Não tem problema eu achar que eu estou errado, tá? Muito diferente de muitos seres humanos que tem por aí, eu consigo entender quando eu erro, tá bom? Eu não fico fazendo firula. Então tá aqui reconhecendo meu erro e vida que segue. Vamos lá. Pois bem, senhores, hoje tivemos a notícia de que a Venezuela foi invadida pelos Estados Unidos e que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados, então, pelo governo estadunidense, ali a mando do presidente Donald Trump, tá? Bom, vamos lá. Donald Trump já colocou de forma bem clara qual é o interesse dele no país venezuelano, né? O interesse é o petróleo, tá bom? Não tem nada a ver com o fato dele ser um ditador, não tem nada a ver com o fato de que a população venezuelana está passando necessidade, está na pobreza, muita gente saindo do país porque está passando fome, está passando necessidade. Estados Unidos não estão nem um pouco preocupados com isso, tanto é declarações do próprio presidente Trump de que agora haverá investimentos que serão muito rentáveis aos empresários estadunidenses que irão controlar, tá? A coleta, né, digamos assim, a prospecção do petróleo e a venda desse petróleo. Vale lembrar que a Venezuela é próximo ali da Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Isso nos faz lembrar também de um evento muito parecido com esse, quando os Estados Unidos, naquela época, o presidente George Bush, né, ele havia inventado uma desculpa de que estaria levando a democracia para o Iraque, quando o Iraque, a princípio, não pediu democracia estadunidense nenhuma, mas mesmo assim houve a invasão por conta de, anteriormente, o Iraque ter invadido o Kuwait, também buscando reservas de petróleo. Estados Unidos interveio, digamos assim, auxiliando o Kuwait, invade o Iraque, prende Saddam Hussein, tempos depois, e condena Saddam Hussein à morte por enforcamento, tá bom? A gente pode chamar de tribunal de exceção, chame do que quiser. Uma coisa é certa, nesse caso, o ex-presidente iraquiano, o Saddam Hussein, né, hoje falecido, ele havia cometido muitos crimes, nesse caso, com relação à perseguição aos seus opositores, inclusive utilizando de armas químicas para combatê-los. O que não é o caso do governo venezuelano, tá bom? Em nenhum momento o governo venezuelano atacou a sua população. O problema qual que é? A Venezuela é sim uma ditadura, tá bom? É uma ditadura e pouco importa se é de esquerda ou de direita. Ditaduras existem nos dois espectros ideológicos. Nós temos ditaduras de direita, tá? Como, por exemplo, o governo turco, se não me falha a memória, e nós temos ditaduras de esquerda, como é o caso da própria Venezuela. A Rússia, ela não se considera mais um país socialista, ela tem aí uma ideologia meio estranha, tá bom? Mas também é uma ditadura. O presidente Vladimir Putin está no poder há mais de 30 anos. Coreia Popular, ou Coreia do Norte, também é uma ditadura, né? O Kim Jong-un está lá no poder porque herdou praticamente, né, a presidência do pai, tá? Numa eleição de um partido só. O que mais que nós podemos falar? Na década de 70, 60, 70 aqui no Brasil, nós também tivemos uma ditadura, nesse caso uma ditadura de direita, tudo bem? Problema qual que é no caso da Venezuela? A Venezuela já nasce ali como país independente por volta da década de 1820, como um país já com uma elite no poder, e obviamente essa elite fez tudo possível para garantir a sua riqueza em detrimento da população venezuelana. Quando, por volta ali do início do século XX, famílias criaram partidos, né, famílias ricas criaram partidos para
digamos assim, se alternarem no poder na Venezuela, boa parte do petróleo produzido foi entregue a empresas estadunidenses. Então, o petróleo produzido na Venezuela ia todo para os Estados Unidos e esses recursos, né, no caso pela venda, esse dinheiro não retornava em benefícios para a população venezuelana. Quando acontece o golpe de Estado, no caso do Hugo Chávez, quando ele toma o poder, tempos depois eles vão criar a PDVSA, né, que seria a Petrobras deles, né, que cuidaria do petróleo venezuelano. Obviamente, haverá uma nacionalização desse petróleo e, claro, nessa nacionalização, muitos empresários estadunidenses que até então lucravam milhões de dólares explorando o petróleo venezuelano e, consequentemente, causando a pobreza do povo venezuelano, reclamou. Então, foi só o tempo agora de acontecer, né? O presidente Donald Trump, num afã nacionalista, num afã xenofóbico e também num afã de fazer com que os Estados Unidos voltem a ser a potência que já não é mais, né? Porque a China estaria tomando posto em questão de potência econômica. Os Estados Unidos, então, através do seu presidente Donald Trump, resolve invadir a Venezuela com a certeza de que conseguirá os postos de petróleo, e assim o fez. Tanto é que o presidente Nicolás Maduro e esposa foram presos e foram levados para os Estados Unidos. É importante vocês entenderem o seguinte, tá? Eu não estou dizendo aqui que o Nicolás Maduro é gente boa, muito pelo contrário. Ele é sim um ditador, tá bom? Já no quarto mandato, a última eleição dele, fraudulenta pra caramba, inclusive o Brasil, bombinha, pessoal comemorando ano novo atrasado. O pessoal do governo brasileiro, inclusive, demorou para reconhecer essa eleição e ainda reconhece com muitas aspas, tá? Porque há indícios de que essa eleição foi fraudulenta, colocando Nicolás Maduro novamente como presidente da Venezuela. Porém, não adianta nada ser um presidente se não fizer nada pelo seu país. E, infelizmente, Nicolás Maduro não fez nada pelo país dele. Tá? Muito pelo contrário, somente piorou a situação do governo venezuelano, do povo venezuelano. Não colocou nenhuma política econômica, nenhuma política de austeridade fiscal, nenhuma política, digamos assim, de passar a navalha na carne, como dizem por aí, para poder conter os próprios problemas sociais, econômicos, né, a dívida interna que o país tem. E isso, obviamente, prejudica demais a população venezuelana. A invasão estadunidense ao território não vai ajudar a população venezuelana. A gente só pode torcer que isso aconteça. Mas se for pensar no que aconteceu, por exemplo, com o Iraque, a população não será beneficiada. E o maior problema é esse. Não adianta poderes ficarem se alternando se a população não é beneficiada em absolutamente nada. Esse é o maior problema. Tá? O presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele criticou a invasão estadunidense por conta da soberania venezuelana tendo sido atingida, tá? E claro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia naturalmente ter feito mais críticas com relação ao próprio governo venezuelano. Afinal de contas, o Brasil, um país rico, um país economicamente mais viável do que a Venezuela, poderia, de certa forma, ajudar o país venezuelano e, obviamente, lucrar com isso. Porque prestem atenção numa coisa, nenhum país ajuda o outro senão visando lucro. Não existe ajuda humanitária de países se não seja para visar lucro. Tá? Ajuda humanitária quem faz são seres humanos. Governos estão interessados em se manter no poder e lucrar com isso no poder. Isso é no caso da Venezuela, é no caso dos Estados Unidos, é no caso da Rússia, de qualquer país que tenha governo. Quem está no poder quer se manter no poder. Infelizmente, a população fica, digamos assim, de mãos atadas, não podendo reagir, porque, infelizmente, assim como no Brasil, o povo venezuelano também é uma espécie de público, não pode reagir. Só que a Venezuela tem um problema. A Venezuela tinha um ditador no poder. E, de novo, Nicolás Maduro era um ditador. Só que tirar esse ditador pode não significar melhoria para o povo venezuelano. Então a gente tem que torcer, né, para que essa transição, né, esse novo governo venezuelano, possa garantir que o povo venezuelano não seja cada vez mais explorado, uma vez que o governo dos Estados Unidos, por meio do seu presidente, Donald Trump, já disse que eles vão arrancar todo o petróleo da Venezuela. Então, para vocês que são críticos aí, né, de ditaduras, lembre-se, ditaduras têm nos dois espectros, ditaduras de esquerda, ditaduras de direita. Critique as ações do governo. A ideologia, nesse caso, não tem culpa, porque, querendo ou não, a ideologia é só uma propaganda para que o povo acredite que aquele cara está fazendo alguma coisa que seja verdadeira. Isso quem explicou não é o professor Celso, quem explica isso é Karl Marx.
Ideologia é quando quem tem o poder político e quem tem o poder econômico se juntam, criam ideias, dizem que essas ideias são verdadeiras, o povo acredita e reproduz. Isso é ideologia. As ideologias não são criadas pelo povo, as ideologias são criadas por quem está no poder. Então tomem muito cuidado, vamos olhar com bons olhos, vamos olhar com olhos críticos, vamos ter um olhar mais crítico para o que está acontecendo na Venezuela e prestar atenção para que o povo não sofra. Tá? É necessário nossas ações enquanto cidadãos brasileiros para que o povo latino-americano não sofra mais com as intervenções puramente exploratórias e capitalistas que os Estados Unidos têm feito durante esse tempo, tá bom? De novo, não estou criticando ninguém, tá? Mas nós sabemos que a invasão dos Estados Unidos, e isso quem disse foi o próprio presidente dos Estados Unidos, tem a ver única e exclusivamente com a obtenção do petróleo da Venezuela, tá bom, galera? Um videozinho rápido, tá? Fiz ali a minha correção pelo erro que eu fiz. Assunto aqui, uma notícia passando para vocês só para não perder esse hype. Se você quiser fazer qualquer comentário, fique à vontade no campo de comentários, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Eu vou aceitar seu comentário. Se for mal educado, eu até respondo. Se você leu, parabéns. Se você não leu, eu vou apagar o seu comentário, beleza? Não estou aqui apoiando lado nenhum, eu estou a favor da população da Venezuela que está sofrendo. Esteve sofrendo com o governo do Nicolás Maduro e está sofrendo agora com a invasão dos Estados Unidos. Esteja do lado do povo, não do lado dos governantes. Beleza? Forte abraço para todos. A gente se vê numa próxima.